Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de Giannis Antetokounmpo. Antes que comece os comentários aqui embaixo, sim, eu cometi o erro de tirar o meu bigode e todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar, já diria um grande poeta sambista brasileiro. Algumas coisas interessantes sobre Giannis Antetokounmpo que eu gostaria de falar. Primeiro, ele pediu pra trocar de camiseta com o LeBron e o LeBron falou, pode ser do nosso último jogo um contra o outro. Guys, tá cada vez mais perto do final da carreira do velho. E outra coisa interessante, vai ter um patch de temporada de número 23 na camiseta do LeBron a partir de agora. Eu achei engraçado. O Giannis tá voltando aí às atividades, ele desfalcou o Bucks, né, por 4 semanas. E por que a gente precisa falar sobre o Giannis? Porque o Giannis tá começando a me irritar. E eu tô falando assim, nem tipo, começando a me irritar um pouco. O Giannis tá começando a me irritar legal. Porque se a gente olhar o Milwaukee Bucks, eles têm 17 vitórias e 21 derrotas. Se a temporada acabasse agora, nem no play-in eles estariam. Isso que eles têm um dos 5 melhores jogadores do planeta no elenco neste exato momento. Então, se você pegar e analisar na Conferência Leste, os 5 melhores jogadores atualmente, vamos pegar legal. Cade Cunningham, vamos colocar Jaylen Brown, vamos colocar Jalen Brunson, vamos colocar Giannis Antetokounmpo e vamos colocar aqui, mano, deixa eu pensar quem vai ser o quinto elemento aqui, mano. Cara, poderia ser uma conversa ali entre Donovan Mitchell, quem sabe Tyrese Maxey, né? Eu acho que esses aí iriam compor assim um top 5 da Conferência Leste agora. E desses 5, o Giannis é o que tem o pior elenco cercando ele de toda a NBA. Eu não vou nem agora falar da conferência, tô falando, ele tem o pior elenco em volta dele, ele sendo um dos 5 melhores jogadores da liga, ou um dos 10 melhores jogadores da liga, né? Se a gente incluir a outra conferência também na conversa, o elenco que tá em volta do Giannis não é nem de quilômetros de distância próximo de um que tem, por exemplo, o Victor Wembanyama, né? Vamos ver aqui o Victor Wembanyama, que tá com 26 vitórias e 11 derrotas na segunda posição. Vamos colocar um time mais pra baixo. Pô, Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, não chega nem perto o elenco do o Lakers nem entra em questão, o Rockets também não. Até o Suns tá com um elenco melhor do que o Bucks conseguiu montar pro Giannis nessas temporadas de despedida. Então, assim, grande parte do que tá acontecendo agora é provinda de tomadas de decisão desesperadas pela franquia. A outra parte é que eles acabam tomando essas decisões por imposição, né, por pressão que o Giannis faz diretamente na franquia, no front office. Tipo assim, não tô gostando, a gente precisa ganhar jogos, eu tenho mentalidade de vencedor e tudo mais. Só que já faz quanto tempo que a gente tem algum tipo de rumor de troca do Giannis? Deve fazer pelo menos umas 3 temporadas que a gente já conversa. Aqui nesse canal não, né? Porque a gente não completou 3 temporadas aqui ainda. Mas a gente já está falando sobre isso há muito tempo. E o que acontece? A situação do Giannis é tão precária que ele parece que tem aquela mentalidade de um jogador old head, né? Old school, assim, de, cara, eu gostaria de passar minha carreira inteira num time. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero passar minha carreira inteira num time que não vai ganhar nada. Então, meio que pro legado dele, que ele já conseguiu levar essa franquia, né, a um título depois de tantos e tantos anos, ele já colocou o nome dele ali, tá ligado? No top tier entre os maiores da história do Bucks. Talvez o maior jogador da história do Bucks, a gente pode conversar assim. Mas ao mesmo tempo, ele tem medo de manchar esse legado falando que ele quer ir embora de Milwaukee. Já que nessa época em que vivemos, é onde temos o menor apreço, assim, a menor lealdade de jogadores com as franquias. Mas ao mesmo tempo, é recíproco isso. A lealdade de franquia com o jogador também quase não existe. Como, por exemplo, a própria história do Ja Morant que a gente trouxe aí, né, no vídeo anterior aqui do canal. Que nesse ponto da carreira dele, o Memphis Grizzlies já não tá mais nem aí com questão de lealdade, tá explorando troca no mercado mesmo. E se vier uma troca que agrade a franquia, eles vão mandar o Ja Morant porque é isso, cara. Só que no caso do Ja Morant, vamos ser bem específicos. Ele é aquele armador de baixa estatura, com pouca defesa, atlético, que não arremessa, que tá ficando cada vez mais raro de você ver se criar, tipo, se manter, viver por muito tempo. Você tem uma carreira muito sólida na NBA nos dias de hoje. Por outro lado, a gente tá falando do Giannis, né? É uma aberração da natureza de 2,10 metros, que corre e danca pra cima de qualquer jogador e que o corpo dele também, aos poucos, vai começar a cobrar. Na verdade, já está cobrando o estilo de jogo dele ser tão agressivo, tão físico, tão dependente da fisicalidade, do atleticismo. O corpo dele já tá cobrando. Ele teve uma lesão esses dias na panturrilha sozinho. Ele está voltando agora de uma lesão de um mês que ele ficou de fora. Então, não sabemos por mais quanto tempo o Giannis tem de longevidade, digamos assim, nesse estilo de jogo, pra ser impactante como ele é, pro impacto que ele causa em quadra ser tão estrondoso quanto ele tá sendo nessa temporada. Por exemplo, ele jogou 695 minutos e ele fez mais de 700 pontos. Ele tem mais de 1 ponto por minuto que ele fica em quadra. Então sim, o Giannis Antetokounmpo ainda é esse jogador. Agora, só pra finalizar esse raciocínio de não sabemos por quanto tempo mais ele vai estar, né, fazendo o que ele faz em quadra, é só a gente pegar também o retrospecto dos últimos playoffs que ele disputou, das últimas temporadas pós-título de 2021 que ele disputou. Praticamente todo ano ele perde uma certa quantidade de jogos
jogos por pequenas lesões, por indisponibilidade durante os playoffs, porque simplesmente o corpo dele já não é mais o mesmo de antes. Por mais que ele ainda seja a mesma aberração atlética, ele acaba ficando mais propenso a lesões na idade que ele tá agora. Eu só vim confirmar que a idade do homem, ele já tem 12 anos de experiência na liga, velho. Ele não é mais um garotão, tá com 31, vai fazer 32 anos de idade. Mas tá, agora vamos ao foco principal do vídeo, que é por que o Giannis tá me irritando. Porque num dia ele aparece praticamente falando que quer ser trocado, não com essas palavras em específico. Ele nunca pegou e abriu aspas, ó, seguinte, eu quero ser trocado do Milwaukee Bucks. Não, ele deixa assim no ar. Precisamos de modificações, eu não sei qual vai ser meu futuro, eu sou um cara que quero competir por títulos e barari bararó. Ele sempre vem com esse mesmo discurso. Então ele nunca foi explicitamente aberto com a franquia do Bucks que ele quer meter o pé. Só que ao mesmo tempo, não é mais só ele que tá dando esse tipo de entrevistas, falando na mídia e dando entrevista aqui e num podcastzinho ali e, pô, aqui é uma entrevista pós-jogo na qual ele dá uma farpada. Ele não tá mais só fazendo isso. Quem foi falar diretamente com o escritório do Bucks recentemente, que eu até trouxe um vídeo na época, eu não tenho certeza, talvez eu tenha mandado ali no compilado de giro da NBA, que foi o agente do Giannis Antetokounmpo. Então todo aquele rumor, aquele buchicho que a gente ouviu, quem sabe uma franquia do Texas, quem sabe ele ir pro New York Knicks, pô, o Giannis está prestes a ser trocado, aquilo lá foi por causa da conversa que o agente dele teve diretamente com o Bucks. E aí o agente dele, que ao mesmo tempo é funcionário dele, que trabalha com ele, que representa ele na hora de conversar sobre interesses do atleta, ele falou numa entrevista mais recentemente agora, duas coisas na mesma aspas. Uma, ele trabalha pra mim e ele tava apenas pensando no melhor pro atleta que ele representa. E dois, ele falou que ele não tem controle sobre o que o agente dele faz ou fala, ou conversa, ou estipula, ou vai atrás pra ele. Então, primeiro que não faz sentido. Se o cara trabalha pra você, ele representa os seus interesses, você sabe se o que ele tem que falar e você tem que ter aquela conversa do que ele pode ou não falar, com quem ou não ele pode não falar, o que ele deve não falar. E se ele for conversar com o Bucks, é porque algum interesse seu ali teve por trás. Porra, as médias dele não faz sentido, rapaziada. 29,2 pontos, 9,8 rebotes, 5,7 assistências, com 40% pra 3. Apesar que ele só chuta, tipo, uma bola pra 3 por jogo. Aí outro motivo também que me fez gravar esse vídeo foi que eu vi uma postagem, eu tô procurando aqui quais foram as palavras do Giannis pra eu não falar besteira, mano. Mas ele mais uma vez deu uma declaração, tipo, estilo old school mesmo. Eu quero ficar no Bucks, nunca foi uma opção pra mim querer sair do Bucks. As últimas falas que eu achei aqui foi o Giannis falando, sou a garota mais desejada do baile. Aí ele chegou à marca dos 21 mil pontos na carreira, quebrou o recorde do Kareem Abdul-Jabbar pelos Bucks. Não consegui achar a fala dele aqui, mas ele admitiu também que seria humano mudar de ideia. Agora vamos dar sequência aqui pra eu concluir meu raciocínio. Por que tava me irritando ainda mais essa ambiguidade dele? Uma hora falar que tá insatisfeito e que ele é um cara vencedor, e na hora ele falar que ele gostaria de ser um Bucks pra sempre. Porque, sendo bem sincero, o Bucks não tem mais o que oferecer pro Giannis. E infelizmente para o torcedor do Milwaukee Bucks, olhar pra esse elenco sem o Giannis é tipo assim, cara, a gente tá vendo um elenco ruim. Pelo menos quando tem o Giannis, a gente tem o Giannis. E de alguma forma, às vezes ele vai conseguir fazer a gente ganhar os jogos, e quando não, a gente vai ter esse bando de bagre em quadra representando a franquia. A coisa mais animadora que a gente tem ali, pô, tem um jogador de rotação legal, que é o AJ Green, tem o Ryan Hollins, que pode se desenvolver para um jogador All-Star, tem nível pra isso futuramente, e só. O que o Bucks pode oferecer a mais pra poder fazer uma troca e tentar salvar esse final de período de Giannis, assim? Bobby Portis, Kyle Kuzma, e realmente minha cabeça já acabou as opções, assim, de jogadores que podem valer alguma coisa. Gary Trent Jr. oscila muito, Miles Turner, que acabou de chegar na franquia, cara, não sei, mano. Só que o Bucks, além de ser comandado pelo Doc Rivers, meio que já esgotou aquilo que eles poderiam fazer, a não ser assinar jogadores na agência livre. E o Giannis sabe disso, é por isso que tem tanto rumor, por isso que tem tanto barulho em volta do nome deles, quando o assunto é, vai sair ou não vai? E é aí que tá mais me estressando, quando eu penso que os dois parecem estar num relacionamento onde eles sabem que vai acabar, só que nenhum dos dois tem coragem de admitir o fim. Nem o Giannis tem coragem de falar assim, não, beleza, rapaziada, já deu pra mim, não dá mais, já me cansei de ser aquele bom rapaz. Quero uma troca, porque o meu período no Bucks, eu fiz a história que eu pude aqui, agora eu quero novos ares, eu quero jogar com novos companheiros, eu quero representar uma nova franquia, e tá tudo bem, cara. O Kareem Abdul-Jabbar fez isso, Will Chamberlain fez isso, Charles Barkley fez isso, apesar de não ter ganhado o título. James Harden, LeBron James, sabe? Nem todo mundo vai ser, Kobe Bryant. Nem todo mundo é que nem o Jordan também, que, jogou a carreira inteira dele, a carreira oficial dele no Bulls, e depois fez aquela aparição no Wizards porque ele era, envolvido com a franquia, né? Foi bom pros negócios, foi bom para o business, foi bom para vender camisa. E eu, às vezes, até esqueço, até desconsidero que ele jogou no Wizards, pra ser bem sincero pra você. Aquilo lá, velho, mano, acabou naquele arremesso das finais de 98, ponto. Vamos lá, agora terminando o meu raciocínio, nem todo mundo é Dirk Nowitzki, E tá tudo bem, velho. Até mesmo o Hakeem Olajuwon, mano. Scottie Pippen, sabe? Você pensa, Shaquille O'Neal, vários dos maiores da história. Não quer dizer que vai apagar a história.
história, não quer dizer que ele vai ser menos valorizado, a não ser que ele saia como saiu o LeBron, né? Que aí os caras vão tacar fogo na camisa, mas saindo de forma amigável, mano, tá tudo bem você ir procurar almejar outros horizontes em outras franquias. Mas no geral é isso, eu só queria compartilhar um pouco com vocês a minha indignação com essa situação do Giannis, que é nem cagar e nem sair da moita. Agora, as trocas parece que na NBA realmente deram uma aquecida após a troca do Trae Young, todo mundo ficou tipo, uou, esse é o valor do Trae Young? Na mesma liga onde Michael Bridges foram 5 escolhas de primeira rodada, o Trae Young foi CJ McCollum e Corey Kispert, e o Atlanta Hawks inclusive já ganhou a primeira partida sem ele. Eu acredito que tenha sido apenas o pontapé inicial das trocas aí até o final de fevereiro. Vamos ter ainda muito rumor, muito murmúrio, muito barulho, muita procura por Ja Morant. O Giannis Antetokounmpo é o 01, né, que teoricamente está disponível, mas não está disponível para troca. E de fato que eu tô esperando que saia mais trocas mesmo, porque eu quero ver as coisas bagunçarem na NBA até a trade deadline, até o encerramento dessa janela de transferência. Mas e aí, o que você acha dessa situação do Giannis? Desse nem vai, nem volta, nem fica, nem voa? Você acha que ele já deveria ter saído, já devia ter pedido troca? Tá tudo bem trocar de time, acontece, a vida é sobre isso e a NBA é um grande business? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião é muito importante para o canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais a nossa meta de 80 mil inscritos. Pode hypar o vídeo, pode se tornar um membro por apenas R$2 e manter esse projeto aqui de pé. E é isso, minha família. Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima. Falou!